Você, por algum acaso, se lembra o que você estava fazendo há 10 anos atrás? E com o passar do tempo a gente realmente, amadurece muito e também vai mudando de gosto. Tem coisas que eu gosto 10 anos que agora eu... Mas uma coisa que eu comecei a fazer desde quando eu era criancinha e não parei até hoje foi desenhar. Enfim, eu acho que como a maioria das crianças a gente começa meio que desde pequeno a desenhar, a pegar um lápis, a treinar meio que a nossa criatividade, realmente. Então, assim, eu acho muito difícil a gente lembrar do nosso, sei lá, primeiro rabisco, porque eu era assim, ó. Eu não tinha consciência nenhuma, mas há 10 anos atrás eu ainda era uma criancinha já evoluída. E essa criança um pouquinho mais evoluída que eu era, eu acabei deixando registros das artes que eu fazia. E depois de 8, 9, 10 anos, será que eu realmente evoluí? Felizmente ou infelizmente, eu tenho algumas coisas que eu fiz há 10 anos atrás. E hoje a gente vai basicamente testar isso, então eu trouxe alguns desenhos antigos que eu fui achando aí perdido nas minhas gavetas, na internet, no meu Facebook. E pra gente ver realmente o que mudou, eu vou redesenhar esses desenhos. E durante o vídeo a gente vai meio que tirando, né, o nosso veredito, ver o que eu faria de diferente e também questionar muita coisa que eu fiz na época. Mas basicamente é isso, gente, então vamos começar com o nosso primeiro desenho, que vai ser esse aqui. Esse desenho ele deve ter em torno de 9 anos. Eu infelizmente não tinha colocado a data, mas julgando pelo estilo que eu tinha e julgando também pelos outros desenhos que eu tenho da época, me parece ser certo que ele é de 2017. E esse desenho a gente passa uma estética muito forte, porque eu fiz num papelzinho, mano, com linha. Então assim, por causa disso eu julgo muito que eu provavelmente tenha feito isso na escola. E provavelmente no meio da aula. Então, gente, pra refazer esse desenho, eu optei por usar esse meu sketchbook aqui, porque assim como aquele meu papelzinho de linha me remete muito à escola, esse meu sketchbook aqui me remete muito agora que eu estou na faculdade. Então, eu tinha comprado ele na faculdade. Ele faz referência ao meu curso, e eu gosto muito de usar ele pra sketchbook. Ele é basicamente o meu principal agora. E eu, às vezes, também, quando minha mala não tá super pesada, eu acabo também levando ele pras aulas. Mas agora eu não uso papel nem nada, eu só uso meu tablet, fica mais fácil. E eu também desenho por lá. E bom, tem umas decisões muito simbólicas nesse meu desenho antigo que eu tive que traduzir, né, pros dias de hoje. Enfim, essa boquinha de lado também me pegou, eu tive que refazer algumas vezes pra ficar bom. Então, mesmo que meu estilo tenha mudado bastante, eu ainda queria trazer a essência desse desenho antigo. Então, as feições, os olhos. E por muito tempo, gente, eu também desenhei mais esse estilo de anime. Eu fui realmente, assim, obcecada. Eu ainda gosto bastante, mas eu acho que não é meu estilo meio que principal. Eu não faço a mínima ideia do que seja o meu estilo atual, mas, tipo assim, eu acho que é uma mistura de várias coisas que eu gosto. E ainda tem, sim, essa essência meio que de anime, mas não é uma coisa, assim, 100% crua. Eu acho que tem um toquinho meu, sabe? Eu acho que uma coisa aí muito engraçada que aconteceu é que eu acho que eu também nunca peguei pra estudar como desenha folha. Eu acho que nesses últimos 9 anos, porque é quase a mesma coisa, basicamente. Eu faço quase do mesmo jeito. Então eu só puxo, tipo, uma linha no meio e puxo uns Vzinho e volta. E é basicamente a mesma coisa, eu não sei fazer de outra forma. Será que eu devia aprender agora? Não sei, eu acho que eu vou deixar pra daqui 10 anos. E bom, agora, com a arte finalizada, é hora da gente comparar. Então, o nosso desenho original é esse aqui, e depois de 9 anos, a gente chega nisso. E assim como o original, eu acho que eu também entreguei uma coisa assim mais simples. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que era a premissa do primeiro desenho. Então o resultado final de hoje também foi uma coisa mais simples. E agora, gente, partindo pro próximo, a gente vai desenhar esse aqui, agora. E eu acho esse genuinamente bizarro. Esse desenho é de 2018, então ele já tem aí, olha, 8 anos de vida. Eu lembro, gente, que eu pintei esse desenho com a aquarela da Sakura, que eu lembro que eu fiquei, tipo, muito tempo babando ovo pra ela. Comprei e fiz, né, alguns bagulhos estrondosos, e até hoje eu tenho ela. Ela está em bom estado. Então eu acho que foi, assim, um bom investimento até. Se eu quiser desenhar hoje com aquarela, eu posso. Ela tá realmente boa. Só que pra esse desenho eu acho que eu vou pintar com marker, porque nessa época, pra mim, a aquarela era meio que o meu meio principal. Só que hoje eu não toco na aquarela, realmente eu acho que uns 2 aninhos, vai, não sei, faz muito tempo. Eu pinto, assim, 99% das minhas coisas com marker, então eu vou escolher pintar com marker, tanto porque, assim como a aquarela tinha esse significado pra mim há 8 anos atrás, o marker significa, né, o meu material principal hoje em dia. Mas mesmo que eu não pinte mais com aquarela, né, eu sinto que todo esse processo com ela, eu acho que me ensinou muita coisa, principalmente a respeito de cor. Como eu tinha dito, eu usei aquarela por bastante tempo, então eu acho que grande parte do meu avanço foi com aquarela, então eu vou colocar algum desenho aí mais recente da aquarela, que não é tão recente assim, porque faz muito tempo que eu não uso,
Mas eu acho que já tava, né, desenhos mais razoáveis, então até que gosto deles ainda assim. E galera, um treco que eu tava sofrendo muito pra fazer durante esse processo, né, de sketch foi não ser influenciada por essas proporções muito questionáveis do desenho antigo. Então, se eu ficasse olhando muito pro desenho antigo, alguma coisa ia ficar torta no desenho novo que ia trazer o mesmo resultado esquisito do anterior. Então eu tentei também dar uma corrigida muito forte nessas proporções, mas quanto mais eu reparava o quanto de coisas esquisitas tinha, mais era a chance de eu acabar, sei lá, me distraindo e colocando a mesma coisa errada pro desenho atual, sabe? Eu meio que ser influenciada pelos erros antigos, então eu tava tomando muito cuidado no processo pra isso. E mesmo assim, eu acho que ainda ficou um pouquinho torto, viu? Mas foram coisas que eu só fui percebendo assim no final, aí eu não ia refazer, e eu deixei meio que assim mesmo, meio tortinho, mas vamos fingir que não dá pra reparar. E mesmo assim, cheio de proporção errada, eu acho que eu já tinha mais um estilo próprio nessa época, eu já sabia das coisas que eu gostava, das coisas que eu queria melhorar. Eu sabia mais ou menos onde que eu queria chegar, né, com isso. Mas mesmo assim, tem algumas decisões estéticas muito questionáveis que talvez, assim, fazia sentido em 2018, sei lá. E olhando, gente, pras coisas que eu fiz no rosto dela, eu fico me questionando. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é mais esquisito, esse olho bem ovalzinho, só que, tipo assim, tudo bem. Olhinhos ovais são fofos, só que tá tão sem graça. E o nariz é só uma linha. Mas enfim, fui tentando corrigir tudo que eu não tava gostando de ver. Enfim, eu espero que daqui uns bons anos eu olhe pra esse desenho que eu fiz hoje e pense, meu Deus, que merda, o que eu estava fazendo? Como que eu mostrei esse desenho pras pessoas, sabe? E isso que é foda, porque hoje em dia eu tenho muita vergonha de mostrar os meus desenhos, só que nessa época que eu fiz, né, esse desenho de 2018, realmente a gente postava tudo nos stories, todo mundo ficava vendo aí essas viagens aí, nem sei, meu Deus, como que eu explico agora. E aí, gente, eu já tava, né, no processo de pintura, né, desse desenho, eu acho que foi uma das partes mais divertidas, isso se dá porque o jeito que eu pintava nessa época era, tipo, muito diferente do que eu pinto, tipo, eu acho que atualmente eu nunca cogitaria em fazer, sei lá, uma pele branca, assim, com sombra cinza. E também o cabelo dividido por metade preto e metade roxo. Nossa. Influências aí da Melanie Martinez na minha vida e também dos meus desenhos. Não sei se vocês separaram também, mas o desenho tem aquela blusinha preta de gola alta. Eu era obcecada e a maioria dos meus desenhos usavam a mesma roupa de gola alta. E assim, gente, mesmo que a todo momento do processo da pintura eu tava me questionando, meu Deus do céu, por que eu escolhi essa cor aqui? Porque eu achei que, sei lá, estava combinando, não sei. Porque eu acho que nessa questão, pensando antigamente, eu tinha muito mais liberdade pra quebrar as regras porque eu não sabia delas. Então eu estava assim, nem aí, eu vou fazer desse jeito porque eu quero. E o resultado saiu desse jeito, mas refazer isso hoje em dia, sabendo um pouquinho mais, foi uma experiência divertida até. E bom, né, fazendo agora, né, a nossa comparação. Então esse é o desenho antigo e esse é o que eu fiz agora. Enfim, eu tô bem satisfeita com o resultado. E o mais importante é que eu me diverti muito no processo, eu acho que principalmente das cores. Então é isso, mas partindo pro próximo, e eu quero que vocês se preparem agora, tá? Porque esse aqui é uma construção artística jamais vista. Bora lá. Gente, depois desses últimos 2 desenhos eu já não aguentava mais desenhar personagens só olhando pra frente, reto, normal. Então eu tentei dar uma diferenciada nesse desenho, sei lá. Porque eu meio que só sabia desenhar personagem reto mesmo, sei lá, fazer o quê, ainda não tinha aprendido e é a vida. Eu ainda não aprendi ainda muito bem, eu acho que vai ser um processo, eu acho que eu vou ter que aprender durante a minha vida toda. Mas enfim, quis dar uma diferenciada por motivos de não aguento mais, tava tudo ficando a mesma coisa pra frente. E eu acho que vai também nos trazer um resultado mais interessante no final. E pra mim, que estava, né, julgando e criticando esse meu desenho antigo de 2017, eu não estava entendendo a minha mente genial que elaborou nesse desenho que hoje em dia a gente tem como esse registro que eu achei no meu Facebook. Quando eu fui fazendo o sketch desse desenho, eu fui percebendo, né, quantos detalhes bem pensados que eu tinha, né, vários elementos diferentes desse desenho. Eu sinceramente não sei como eu consegui encaixar um lacinho gigante, um tapa-olho, um choker e esse brinco deveramente estufado. Ah, e os cílios também. Os cílios têm bolinha, não me pergunte por quê.
Mas enfim, foi muito difícil colocar todos esses elementos sem que fique algo completamente estranho. E ficou assim, eu acho que um pouquinho estranho. Eu não sei, será que tinha salvação? Mas enfim, eu tentei. E bom, fui lá, comecei, né, com o processo de pintura. E aqui, gente, não tinha muito segredo. Eu fui fazendo o que eu já sabia. Aí eu também optei em pintar com marker, porque além dele estar aqui do meu lado, eu não fazia ideia onde tava as minhas guaches. Uma certa estranheza que eu comecei a perceber a partir desse terceiro desenho foi, né, que refazendo essas artes, essas pinturas, eu fui percebendo, né, que juntar o que eu sei hoje em dia, depois de 9, 8 anos que eu fiz esses desenhos iniciais, eu ainda tive que resgatar muito costume pra ficar parecido com o que eu tinha feito antes, sabe? Então, você comparando, tipo, os desenhos que eu fiz nesse vídeo aqui, comparando a desenhos que eu fiz lá nas últimas semanas, últimos meses, parece que eles são, sei lá, um pouquinho diferentes em alguma parte, em algum elemento. Eu acho que é por trazer, né, esses elementos mais antigos, esse estilo, né, de desenho que eu tinha antigamente. Eu não sei, bugou um pouco minha mente, mas não sei se é que vocês conseguem perceber que tem alguma coisa de diferente, mas eu não sei muito bem o que dizer, sabe? Eu acho que também essas outras pinturas que eu faço de marker, nos últimos tempos eu venho focando muito em fazer com referência e tentar deixar bem parecido com a referência. Não vai pegando tanto, mas vai pegando, vai 70% a ficar parecido com a referência. E nesses desenhos que eu tô fazendo hoje, basicamente eu só, sei lá, caso necessário eu pego, sei lá, alguma referência de pose, que nem é o caso desse aqui, mas o resto era tudo, tipo, olhando meu desenho antigo e fazendo, tipo assim, o que eu sei com a minha própria cabeça, sabe? Então, eu acho que é claro que vai ficar pior do que aqueles desenhos que eu tenho uma base inteira de referência, mas mesmo assim foi um processo de me autoconhecer em uma coisa que eu não costumo praticar com tanta frequência, né, no meu dia a dia de arte. E, gente, na pintura desse desenho eu acho que foi um parto pra fazer meio que tudo combinar. Eu não sei porquê, mas parecia que era um pouco meio obcecada por rosa. Eu nem gostava tanto de rosa assim, eu não sei porque os desenhos que eu peguei quase todos tinham rosa. Mas eu lembro que a minha cor favorita era roxo, tá, gente? Eu tinha. Vocês vão saber em breve. E talvez até uma coisa que eu achei que ia atrapalhar, mas que até me ajudou, principalmente no processo desse desenho, é que o meu marker preto tinha acabado. Então, mesmo que no desenho original ela tinha o chokerzinho, né, no pescoço e o tapa-olho, que eram pra ser pretos, eu acabei usando o marrom bem escuro que eu tenho de marker, e aí meio que no resultado final ficou, eu acho que uma combinação bem interessante com o cabelo, com toda a construção. Eu adoro marrom e rosa, gente, marrom e rosa combina muito, sou muito fã dessa combinação de cor. E, gente, durante esses 8, 9 e até 10 anos, eu sempre, gente, desenhei, tipo assim, majoritariamente mulheres, e isso é uma coisa que começou lá atrás e eu não parei até hoje. Eu sei que é um pouco ruim, é bom você testar coisas diferentes, é bom você desenhar um homem, assim, de vez em quando, mas, tipo, eu não sei por quê, mas eu só desenho mulher quase, tipo, sei lá, no meu sketchbook, deixa eu contar. Ó, eu contei aqui que tem 7 homens. Meu Deus do céu, tô com medo. Vou contar quantas mulheres tem agora. Tem, gente, 35 mulheres. E assim, eu acho que até nos últimos anos foi um avanço, tá? Porque realmente, tipo, a quantidade de homem era muito menor. Mas enfim, eu tentei também trazer um fundo mais moderno e não aquele monte de rabisco que eu tinha feito. E por fim, gente, eu sempre gosto de dar uma retocada com lápis de cor e uns risquinhos também de fundo. De enfeite mesmo. E agora que finalizado, bora pra nossa comparação. Então esse é o nosso desenho, né, de 2017. E esse é o desenho que eu fiz agora, né, depois de 9 anos. E olhando agora e depois por ter passado por todo esse processo, eu até que não acho esses monte de acessórios tão ruins. Sei lá, acho que estranho, mas original, né, fazer o quê? Gente, eu estou aqui pelo meu computador porque eu tenho alguma coisa pra mostrar pra vocês. Então, o próximo desenho que a gente vai ser um desenho que eu achei no meu canal do YouTube, que ele foi publicado no dia 19 de agosto de 2016. E, enfim, queria mostrar pra vocês um pouco porque eu subi o speed paint desse desenho e o nome é Gabriela. E isso é porque meio que foi, não, tipo, talvez minha primeira OC, se você quiser interpretar assim, ou talvez meio que, sei lá, um alter ego que eu, tipo, desenhava e fazia meio que as próprias fanarts dela.
dessa menina, porque o que acontece? Em 2016 eu odiava o meu nome e eu queria me chamar muito Gabriela, então meio que e aí, era o meu personagem, e aí eu fazia vídeo sobre ela. Gente, a intro fortíssima de 2016. Então, aqui a gente já percebe, é uma coisa. Nossa, que aplicativo você está usando? Gente, eu tava usando o Paint. Eu usava o Paint pra desenhar em 2016. Ok. Meu Deus do céu, velho. Gente! Meu Deus, é escoliose. O que aconteceu aqui? Como? Ok, e agora? Esse é o nosso resultado final. E é isso que a gente vai fazer. Bom, então, bora lá. Eu acho que, diferente dos outros desenhos que eu tinha feito até então, esse aqui é um desenho que é não corpo inteiro, mas quase corpo inteiro, né? Então, é legal dar uma variadinha. Eu acho que o ponto de mais diferença do processo, eu acho que já é a forma de como eu faço, né? O esqueleto do corpo. Então, eu começo só com círculos e linhas e bolinhas, só que tudo meio que pensado onde eu vou colocar. Eu até fazia isso 10 anos atrás, só que não fazia sentido nenhum. E eu chegava nesse resultado aqui, né? Então, fazer o quê? O processo mais difícil pra mim ainda, que eu preciso treinar, é que eu ainda não sei fazer muito bem, né? Roupa só de cabeça sem ter uma referência. Então aí eu penei muito, porque eu tinha que inventar, né, pontos de curvas da roupa e eu não sabia exatamente onde eu estava colocando. Era meio aleatoriamente, não sei se ficou tão legal, mas enfim, tentei, né? Tamo aí. Daqui 10 anos eu acho que, sei lá, eu aprendo, se pá. Há um tempinho atrás eu tinha falado que a minha cor favorita não era rosa na época, e sim roxo. E era mesmo por isso que, tipo, essa personagem ela tinha a mechinha, né, roxa. E, enfim, gente, eu tenho, tipo, diversas animações feitas no Paint com essa personagem. Eu não sei se será que um dia eu vou mostrar, eu não sei se eu tenho coragem. Esse speed paint aí já foi forte demais pra mim. Agora, gente, partindo, né, pro processo de pintura, agora que é um corpo e não só um rosto, fica um pouco mais diferente o processo, né, porque o rosto não vai sustentar tantos detalhes que consegue sustentar se fosse só um retrato, né, normal, que a gente tinha feito antes. Então eu fiz de forma mais simples, enquanto eu dava também mais atenção pra roupa. Uma coisa também que eu sinto que eu tenho que melhorar muito ainda pra realmente ficar de agrado com o resultado é cabelo, gente. Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou ter que pegar um momento pra realmente estudar cabelo e diversos tipos de cabelo, diversas cores de cabelo, porque sinceramente o que eu faço é só testes de anos e anos e nunca sentar na cadeira e estudar e aprender com outras pessoas como que elas fazem, quais que são as estratégias, né, pra chegar, né, num resultado melhor. Eu meio que aprendi por mim e inventei o jeito que eu faço, mas é sempre bom você abrir um pouco, né, o seu leque de conhecimento e não ficar só no que você testa e considera o que é bom pra seguir, o que é ruim pra não fazer de novo. Tentativa e erro é uma coisa muito importante, principalmente no desenho, mas também é muito importante você sentar em algum momento e estudar. Outra escolha, gente, também que eu tomei a decisão nesse último desenho é que mesmo que o desenho original eu tenha feito, né, digitalmente no Paint, eu decidi continuar com o marker, né, que eu já tinha feito os outros desenhos. E eu também tô mais acostumada, né, gente, porque desenho digital eu acho que, sei lá, uma vez a cada 3 meses também não é... eu gosto, mas eu prefiro o tradicional. Então é mais por isso. Eu não sei, será que alguém se perguntou a razão, mas eu continuei com o marker mesmo. O desenho original tenha sido feito no Paint. Nossa, e muito menos que eu ia usar o Paint, tá bom, gente? Nossa. Quando eu desenho no digital, eu uso o Kirita, gente. Não sei se vocês já ouviram falar, só que assim, se vocês não ouviram, eu recomendo. Ele é gratuito e ele é muito bom. Não é publi, é só eu falando, porque eu sou apaixonada por essa ferramenta, né? Então. E ela tem disponível tanto no PC e quanto no Android. Então, se eu quero, por exemplo, desenhar no meu tablet, no meio da aula, eu posso desenhar e, sei lá, continuar na minha casa, no meu PC, se eu quiser, sabe? Pra quem acha que o digital é mais fácil, eu acho que você está, assim, completamente enganado. Pra mim é uma coisa bem mais difícil. Acho que, assim, é questão de prática, que nem você teria prática no tradicional. Eu tenho muita mais prática no tradicional, mas não deixa de ser uma coisa, assim, muito desafiadora. Eu ainda tenho medinho e eu não sei se um dia eu vou dominar de fato. Enfim, acho que esse foi o resultado final que eu menos gostei. Acho que principalmente pela pintura eu senti que eu perdi muito detalhe que eu tinha elaborado no sketch
E foi meio no processo, não sei se será que o problema é no geral por eu, sei lá, não sei se eu aproveitei certo o tamanho da folha. E aí quanto mais pequenininho pra mim, gente, com marker, mais eu sofro. Então eu senti falta de conseguir adicionar mais detalhes no rosto e também nas mãos, mas como elas eram pequenas, eu não conseguia. Mas enfim, olhando, né, pro resumo total, pra arte final, e também comparando com o que era 10 anos atrás, até que não está tão ruim, né, olhando nesse aspecto. Esse vídeo aqui é muito especial, principalmente pro canal, porque ele é meu primeiro vídeo com 20 minutos. Enfim, e eu não sei será que alguém vai assistir até o final, então... E bom, se você foi algum insano que ficou no meu vídeo por 20 minutos, vamos pensar numa frase secreta que só a gente saiba. Então vamos combinar, se você ficou até aqui, comenta... Deixa eu pensar uma palavra muito legal. Abóbora. Então, se você quiser me apoiar, não se esquece de dar o like, porque provavelmente esse vídeo aqui deve estar com uns 2 likes, um é meu e um é do meu namorado, e o terceiro pode ser você, porque ninguém conhece meu canal. Então, assim, se você puder ajudar e querer conhecer meu canal, também todos os vídeos, então vai dar uma olhadinha. Sei lá, se você aguentou 20 minutos, mais uns 10, 15, não vai doer. Mas é, gente, beijo, tchau, até a próxima. Dá like.